E aí, turma, tudo legal? Boa noite, né? Eu tô gravando esse vídeo agora por volta de umas 21h30. E esse é o segundo vídeo em que eu vou estar falando aqui um pouco sobre aquele artigo, vou mostrar para vocês de novo aqui, que saiu na revista Mundo Logística, sobre a terceirização logística na prática, a teoria outra. Na semana passada, no outro vídeo, depois vocês conferem lá, eu comentei um pouco sobre o início do case, os erros cometidos ali por aquela indústria, né? Falei um pouco também sobre a questão do que motiva as empresas a terceirizarem as suas atividades logísticas. E a minha ideia hoje, dando continuidade ao que nós falamos na semana passada, em cima dos erros cometidos, né? Comentar um pouco dos equívocos que se sucederam a partir daí. Né? Em uma parte do artigo, lá na página 61, eu comento lá o seguinte: os erros aqui comentados desencadearam decisões equivocadas e que em um futuro breve trouxeram a falência do projeto. Eu tenho insistido que a gente tem que encarar qualquer processo de terceirização logística como um projeto, né? E aí, obviamente, com tudo que envolve esse projeto, sobretudo o cumprimento das etapas, isso é extremamente importante. Né? E aí, comentando um pouco sobre os erros que vieram após tantas decisões erradas que foram tomadas, eu pontuei alguns. Né? O primeiro que eu coloquei é o seguinte: o provedor logístico resolveu participar de um processo sem saber com uma absoluta certeza da confiabilidade das informações. Imagine vocês que o provedor, que depois foi o ganhador daquela licitação, ele simplesmente entrou no processo, como eu digo no artigo, confiando na palavra de algumas pessoas de lá de dentro daquela empresa, em números tendenciosos para, digamos, promover a empresa, para deixá-la, digamos, atrativa, né? E sem muito, digamos, base sólida, técnica, para garantir que aqueles números seriam cumpridos no futuro, né? E o provedor que acabou ganhando resolveu ir por esse caminho, e aí o artigo mostra que o fim não foi dos melhores, né? Outro ponto que eu coloquei, que o operador logístico decidiu oferecer soluções em sua proposta técnica que se demonstraram inexequíveis para a realidade do cliente. Sabe aquela história de que vou fazer uma proposta técnica com aquela ideia mirabolante, com aquela ideia futurista, né? Porque isso vai atrair o cliente. Aí tem os dois lados, né? Do lado de quem está ofertando o trabalho, fica a dica que às vezes, né, a gente já ouve muito falar isso, né, que o menos é mais. É um clichê, mas que ele funciona muito bem. Às vezes você oferecer coisas mirabolantes, coisas do arco da velha, e depois não consegue cumprir metade daquilo. Você traz um transtorno para você, porque você vai ter que honrar de alguma forma aquilo prometido, né, e traz, obviamente, um descrédito no cliente ou no mercado que comprou a tua ideia de que de fato você conseguiria executar aquele trabalho. E do lado de quem está te contratando, a falta de cuidado para ver o quão exequível é aquilo que está sendo oferecido na proposta técnica, e talvez aquele sentimento de ilusão, por mais que pareça uma coisa impossível, mas está na mão do operador logístico, ele se vira. A gente percebe que lá na frente, por mais que o operador logístico tenha que honrar, o transtorno já tá dado, né? Você já está extremamente envolvido com aquilo, talvez vai necessitar uma nova troca de operador logístico, porque aquele não vai conseguir honrar com você o que foi prometido, né? E aí gasta-se muito dinheiro, tempo, com certeza alguns desabastecimentos de linha, a não entrega de produtos e por aí vai. O outro ponto que eu coloquei é que a empresa escolheu, o operador logístico, né, a aceitar os desafios de mudanças na cadeia de suprimentos. Aqui, a empresa escolheu
no caso a contratante, né, a aceitar o desafio de mudança, olha que interessante, da cadeia de suprimentos, sem a participação de todas as áreas que estariam envolvidas no dia a dia. Não preciso falar nada, né, gente? Em alguma medida, eu participei, né, desse processo, porque entrei no período para tentar ajudar a contornar todo os problemas que aconteceram pelas decisões erradas e tudo mais. E era curioso você entrar numa mesa de reunião, numa sala de reunião, e as pessoas estarem discordando do projeto por não terem sido envolvidas anteriormente. Então você criava aquela questão até meio não vou ajudar porque lá atrás ninguém me envolveu, não vou ajudar porque deveriam ter me perguntado antes. E envolvia até uma questão de ego, né? O que ajudava a complicar um pouquinho mais ainda uma situação que já era para lá de complicada. Então, às vezes, alguns planos de contingência, alguns planos de ação que eram, digamos, sugeridos, né, colocados na mesa, eles não prosperavam porque as pessoas envolvidas, ou as pessoas que deveriam ajudar naquele plano, elas acabavam não colaborando da forma que deveriam colaborar. E isso acabou gerando uma série de transtornos, porque se já estava ruim, quando você tentava levantar planos de ação para tentar resolver aquele problema e as pessoas não queriam se envolver para resolver, imagina o caos que foi se instalando ao longo do tempo, né? Outro ponto que eu coloquei foram definidas formas de cobrança do serviço, olha que interessante, incompatíveis com os parâmetros do sistema de conferência de frete da empresa. Beleza, vamos criar uma forma mirabolante aqui para cobrar o frete, né? Para cobrar os serviços do cliente, e vamos ver o que dá. Aí como não foi feito um bom trabalho anteriormente, né, de conferência, um bom edital para entender toda a dinâmica do trabalho do cliente, o modus operandi, deparou-se com a questão de não ser possível a conferência das cobranças. Então começou a ter um volume astronômico de faturas paradas, um volume astronômico de valores parados, porque não se conseguia conferir, porque o sistema de conferência do cliente era extremamente incompatível com o formato que se resolveu definir para se cobrar. Uma coisa surreal, uma coisa de outro mundo, mas que aquela empresa conviveu com isso. Se já não bastasse todos os problemas operacionais que vinham ocorrendo, imagina que você já estava trabalhando numa situação em que o custo não era aquele apontado, em que os volumes não eram aqueles apontados, o custo era muito maior porque geraram outras coisas que não estavam previstas, o volume menor porque eles superestimaram os volumes, né? E agora você se depara com a necessidade, com a dificuldade de receber os valores pelos serviços prestados. Então aquela empresa, evidentemente, o operador logístico, evidentemente, começou a entrar numa situação extremamente difícil para se resolver, né, a sua vida financeira, né? Outro ponto que eu coloquei, que resolveram terceirizar, olha que loucura, duas partes importantes da cadeia de suprimentos de uma só vez: a armazenagem e o transporte. É bonito, né? Você dizer que trabalha, que terceirizou grande parte da tua cadeia logística, que vai te trazer um saving, vai trazer, enfim, um ganho X, né? E as dificuldades para implantar isso. Você muda o operador logístico, você inclui o novo operador logístico, que já vinha de um estresse grande na parte de transporte, e por que não agora também pegar e terceirizar o armazém junto, né? Então, desgraça pouco é bobagem, então vamos fazer as duas coisas juntas. Aí o caos foi extremo, né? Para citar algumas questões do armazém, já diante de toda a loucura que vinha no transporte, e todo aquele estresse, aquela energia desprendida para tentar resolver os problemas de transporte, o que sobrou para
para o armazém. É começar a mandar mercadoria para destinos errados, né? O que era para o sul e para o norte, e depois uma série de necessidades de aéreos para poder corrigir os problemas. Meses depois descobri mercadoria chegando avariada em exportações que foram feitas, mercadorias trocadas, né? E graças à ajuda do bom Deus, em alguns casos,